Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alan Assad e no vídeo de hoje vamos modelar uma peça fundida, onde vou mostrar alguns recursos avançados e alguns detalhes importantes no projeto. Mas antes de iniciar esse vídeo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de curtir esse vídeo, isso é muito importante para o canal. Então eu gostaria de te lembrar de duas coisas. Toda semana tem conteúdo novo nas nossas redes sociais e toda quarta-feira eu abro um espaço para perguntas no Instagram referente à modelagem 3D e simulação no SolidWorks. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, dando início aqui então, essa aqui é a área de trabalho do SolidWorks, e o que a gente vai modelar hoje então? Eu separei um modelo onde eu consigo utilizar recurso do básico ao avançado, certo? E o processo de fabricação dessa peça é uma peça fundida, é processo de fundição, normalmente. Então, eu aproveitei essa peça para estar mostrando para vocês alguns detalhes importantes, ao modelar um modelo de peça como este. E qual seria essa peça? Eu já deixei um modelo aberto aqui, tá? Então seria essa peça aqui que a gente vai fazer hoje, E eu queria mostrar ao longo da nossa modelagem o qual é a sequência que a gente vai seguir, nesse modelo, a sequência que eu considero importante assim para otimizar o nosso tempo e algumas peculiaridades aqui, por exemplo, com essa mão francesa aqui, tá? Essa nervura. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o desenho, tá? Então aqui no vídeo, vocês podem pausar o vídeo e aí vocês tentem fazer, tentem criar uma ordem para vocês estarem modelando, essa peça. Uma dica que eu dou, essa vista aqui inferior é o plano de topo, tá? E essa seção BB aqui, é o corte que ele está fazendo no centro da peça, ou seja, em uma vista lateral a gente está vendo o corte na peça, tá? Que é essa parte superior. Então vamos dar início ao nosso modelo e para iniciar o modelo vamos começar aqui a desenhar primeiro esse círculo maior e esse círculo aqui, tá? E aí, junto com isso, vamos definir a distância de centro, e os diâmetros do círculo, assim como essa linha tangente e essa linha tangente. Então, basicamente, o que vamos fazer aqui é isso que está marcado em verde, tá? Então, vamos dar início. Eu vou apagar o desenho aqui, Vamos apagar. E vou dar um zoom aqui. Então, o primeiro círculo, a gente tem aqui com um diâmetro de 101 milímetros e o segundo círculo aqui com o diâmetro de 63 milímetros. Vamos voltar aqui. Como eu falei, a gente começa a desenhar com um plano de topo, tá? Na nossa árvore de projeto, Eu vou selecionar os planos. Então, plano de topo, e aí eu vou selecionar a ferramenta de círculo. Ele já orientou o meu plano e definiu uma origem, tá? E agora eu vou definir o primeiro círculo e o meu segundo círculo. Pronto, vou apertar um ESC e agora queria chamar a atenção por um detalhe, faz parte de uma das dicas que eu já gravei
aqui no meu canal, na aula anterior tem essa dica. Ao clicar na tecla S, ele aparece esse atalho. E esse atalho aqui eu consigo ter acesso às cotas, por exemplo, né, ou linhas. Né? Então vão ter acesso à cota. Essa cota aqui eu vou atribuir para o círculo de 63 milímetros. E mesma coisa para esse círculo de 101 milímetros. Agora, com Ctrl pressionado, eu vou clicar nesse centro e no centro desse círculo e vou atribuir uma relação para os dois círculos, né, que é horizontal. Então, os dois sempre vão estar na horizontal, obedecendo essa restrição. Tá? Feito isso, agora vamos desenhar essa linha aqui que vai ser, deixa eu ver se eu consigo editar aqui, essa linha aqui, vamos desenhar ela agora, que é tangente aos dois círculos. Então, vou desenhar uma linha aqui e vou fazer ainda uma linha de centro aqui. Tá? Agora, como que eu faço? Eu clico nessa linha, clico nessa com Ctrl pressionado e vou determinar tangente. Dou um OK, mesma coisa para esse lado, tangente. E agora, esse ponto com esse círculo, eu vou colocar coincidente. Mesma coisa. Agora, o que vai fazer, o que faz parte das dicas que eu dei na aula anterior, por exemplo, eu vou segurar Ctrl, vou clicar nesse ponto e clicar nessa linha. Ao soltar a tecla Ctrl, ele vai aparecer um atalho, né, perto do mouse. E aí, para a gente não perder esse atalho, a gente já seleciona a opção que a gente quer. Por exemplo, Ctrl, esse ponto, essa linha ainda não apareceu, né? Mas quando eu soltar o Ctrl, ele aparece. Eu já movimento o mouse para essa janela e vou definir como coincidente. Bom, feito isso, agora eu vou usar o comando de copiar, né, de espelhar entidade. Então, espelhar entidade, ele pede aqui qual sketch eu quero, né, e a linha que eu quero de centro, a minha linha de referência. Seria essa e vou dar OK. Tá? Então, aqui, nosso primeiro desenho, nosso primeiro esboço, que seria esse, né? E agora vamos atribuir o recurso ressalto por base extrudado de 60, né? E a outra ressalto de 20 milímetros. Então, como que eu vou fazer? Eu vou sair do nosso esboço, vou vir em recurso, ressalto por base e vou selecionar esse sketch. Ao fazer isso, eu quero com a direção para baixo, então vou aqui na minha árvore de trabalho para baixo e determinar como 60. Vou dar um OK. Agora, eu venho nesse sketch aqui e clico no olho para mostrar o sketch, certo? Então, com esse sketch selecionado, eu venho em recurso e ressalto por base. Agora eu vou selecionar o que eu quero, esse lado e esse. Vou inverter a direção e atribuir a cota de 20 milímetros, certo? E vou dar um OK. Pronto, repara que apareceu a mãozinha aqui porque é um esboço compartilhado. Tá? Se você ainda não sabe o que é um esboço compartilhado, um dos primeiros vídeos que eu gravei, eu falo sobre esboço compartilhado. Bom, agora vou apagar aqui. O que a gente já fez? Então, a gente, olhando aqui para outra peça, a gente desenhou essa parte e essa parte aqui, né? Agora vamos desenhar esse furo. Posteriormente, vamos
fazer esse rasgo, tá? Depois esses furos, depois vamos fazer esse rasgo aqui e por último esse furo de centro, tá? Então essa é a ordem. Então primeiro esse furo. Vamos voltar aqui no desenho, né? Vou colocar uma vista superior e agora quero mostrar um atalho para vocês, né? Repara, se eu clicar em recurso e corte extrudado, ao clicar na minha face, ele não vai fazer nada, simplesmente vai habilitar um sketch, um esboço para eu editar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o porquê que isso otimiza o nosso tempo. Então, voltando aqui, ó, recurso, corte extrudado e vou clicar na face. Não fez nada, né? Mas aí já vocês vão observar o que vai acontecer. Então o nosso furo, ele precisa, vou dar um zoom aqui para vocês poderem visualizar. O nosso furo, ele precisa estar desse centro aqui, né, para a esquerda. Ele precisa estar à mesma distância que o raio desse círculo aqui, ó, que está passando. E qual seria o raio? 64. Né? Então, 64, o raio 32. O diâmetro é 64, o raio é 32. E o diâmetro do círculo, deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente está usando o círculo com diâmetro 64. Né? Então, o raio é 32 e o diâmetro dele é 15 milímetros. Então, vamos voltar aqui no desenho. Vamos selecionar uma linha. Ó, novamente, eu vou apertar a tecla S e aqui já tenho a linha. Tá? Posso dar 2 cliques, ele confirma. Repare que vou voltar e mostrar para vocês. Tudo que eu vou mostrar aqui é para otimizar o seu tempo, tá, de projeto. Então, vou selecionar a linha e vou clicar. Ao clicar uma vez, se eu soltar essa linha aqui, ele não vai confirmar, ele vai criar uma linha, ó, criou uma linha e agora eu teria que apertar um ESC, eu teria que fazer qualquer coisa para soltar essa linha, né? Como que a gente faz isso de uma forma rápida? Eu aperto o S, linha para construção, vou clicar e dar 2 cliques. Ops, linha, vou clicar, dei um clique e dou outro clique e dou 2 cliques agora em cima do nosso ponto. Vou apertar S e vou atribuir a cota de 32 milímetros. S novamente e vou selecionar um círculo. Um círculo com diâmetro de 15. E agora, repara, lembra que antes a gente clicou em recurso, né, corte extrudado e clicou na face. E ele não fez nada, ele simplesmente habilitou o esboço para a gente editar. Agora, eu vou sair do esboço e olha a mágica que vai acontecer. Ó, sair do esboço, automaticamente ele reconheceu o nosso comando corte extrudado, porque a gente já definiu ele antes de desenhar, né, a nossa peça. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar furo cego, nem furo passante. Eu vou colocar o furo até a superfície. E ele vai pedir agora qual superfície. Eu quero até essa superfície. E vou confirmar. Por que eu fiz isso? Porque se você precisar alterar o tamanho dessa peça aqui, desse ressalto extrudado, o furo automaticamente vai acompanhar essa superfície, tá? Então, para isso que serve você pensar, né, em alterações futuras e o que pode dar de erro ou não no seu modelo, tá? Então, feito isso, agora a próxima etapa vamos ver aqui, a próxima etapa, vou mostrar no outro desenho, fica mais fácil.
Então a gente fez esse furo, a próxima etapa é desenhar esse esboço aqui, tá? Que está em azul. E posteriormente fazer a furação. E repara que a furação agora é feita com a broca, né? Tem até um desenho aqui, ó, de uma broca, então não é passante. Então, olhando aqui no nosso desenho, como que a gente faz? Bom, a gente tem duas informações aqui. Primeiro, a gente tem esse raio. Deixa eu colocar melhor para vocês aqui. Então vamos focar aqui. Esse raio, que é o raio externo, e esse raio, que é o raio interno. Mas antes de fazer isso, a gente primeiro precisa desenhar uma linha de centro, que seria essa linha de centro aqui, certo? Então vamos voltar ao nosso desenho e vamos desenhar novamente, como eu vou utilizar um recurso que eu preciso realizar um corte, tá? Eu já vou habilitar minha ferramenta de corte. Eu já vou habilitar minha ferramenta de corte e clicar nessa superfície. Vou apertar um espaço, repara que ele abre esse atalho e vou selecionar a vista superior. Apertando o S, né, vou desenhar a minha linha de centro. Agora, ó, ao selecionar S, linha de centro, repara algumas opções aqui, né, ele tem, de acordo com o ponto médio, ele vai criar a linha para os dois lados. Então eu vou selecionar essa opção e pronto, ele cria a linha para os dois lados. Agora, vamos vir nesse, aperto S, venho no recurso, nesse recurso aqui, né, onde ele faz esse arco aqui, slot, né? Então, eu dou um clique nele, aqui no centro, vou clicar na extremidade e agora vou desenhar o arco. Repara que ele já tem um formato, né, do desenho. Vou clicar em qualquer lugar e agora vou apertar S, dimensão, e vou definir os raios. Então, raio externo é de 43 e o raio interno de 21. Feito isso, eu vou sair do meu esboço. Ao sair do esboço, ele já vai realizar o corte extrudado. Agora basta a gente só identificar qual é a profundidade desse corte. Bom, vamos observar aqui. A profundidade é de 8 milímetros. Tá? Essa é a profundidade do nosso corte, de 8 milímetros. Então, voltando aqui, 8 milímetros, e vou dar um OK. Pronto. Feito isso, agora eu vou vir aqui na minha árvore de projeto, no comando que eu acabei de utilizar, e só vou habilitar aqui para mostrar o esboço. Por que mostrar o esboço? Porque agora a gente quer realizar essa furação. Tá? E essa furação, a gente quer fazer essa furação e ela tem algumas dimensões aqui. O que significa? São 3 furos com diâmetro de 13,5 com 25 milímetros de profundidade. Então, assim que a gente lê, 3 furos com diâmetro de 13,5 com profundidade de 25 milímetros. Então, vamos fazer isso. Vou vir aqui no meu desenho.
Agora, para otimizar o nosso tempo, né, eu vou aqui em assistente de perfuração, vou selecionar a opção de furo normal, a norma ISO, aqui vou essa opção mesmo e vou escolher o diâmetro 13,5, né? Profundidade de 25 milímetros, então aqui eu defino a profundidade 25 milímetros. Ao fazer isso, eu venho em posicionamento, Sketch 3D, e vou agora definir nossos furos e dar um OK. Pronto. Ó, rapidamente fiz o furo, tenho o controle da minha geometria, né? Tá muito bem definido os comandos, bem compacto o modelo. Agora, o que a gente vai fazer? Dando procedimento aqui, vou mostrar a outra peça que vai ficar mais claro para vocês. Vamos fazer essa parte aqui, ó, em azul, tá? Como que a gente faz essa parte em azul? Bom, primeiro, vamos voltar aqui no nosso desenho. Primeiro, eu preciso converter essas entidades aqui e realizar o círculo. Ou seja, vou tirar um outro print aqui. Já tem. Então, a gente precisa saber qual é o diâmetro aqui desse círculo, né? O diâmetro desse círculo é de 64. A gente já vai fazer ele. Se quiser pode fazer ele agora, né? Então vamos desenhar ele. Como eu vou fazer um corte, então novamente, recurso, corte. Opa. Né? Vou aqui, corte. Ele habilitou já para eu trabalhar aqui no meu esboço. Espaço, vista de topo, S, círculo, e aqui eu vou desenhar o círculo, né, conforme ele está falando ali, o diâmetro, e vou converter algumas entidades, ou seja, vou vir aqui em Offset e vou selecionar o que eu quero, tá? Repara que ele está fazendo offset para a esquerda, a posição do mouse interfere, ó, olha a setinha. Se eu soltar com o mouse para a direita, ele vai fazer offset para a direita. Se eu soltar com o mouse para a esquerda, ele vai fazer offset para a esquerda. Porém aqui, qual é a distância que a gente tem? É o 21, por que 21? Deixa eu apagar aqui para não confundir. É 21, que ele está pegando esse círculozinho aqui, ó, de fora, menos 19,5, que é o círculo de dentro. Ou seja, a gente tem 1,5. Então, vou definir 1,5. Vou dar um OK. E agora S novamente, a ferramenta de trim, e vou cortar o que não interessa. Pronto. Agora, eu dou um OK e vou sair do meu esboço, ele automaticamente vai abrir a ferramenta de corte. E agora, voltando aqui, a gente tem uma profundidade de 15 milímetros, tá? Essa é a profundidade, 15 milímetros. Então, vou abrir nosso desenho e uma profundidade de 15 milímetros. Vou dar um OK. Pronto. E agora, por último, vou fazer, aperto um espaço, vista superior, vou fazer o furo central aqui, ó, com diâmetro de 22 e ele é passante, tá? Então, vamos no nosso desenho. Novamente, ferramenta de corte, clicar no plano, S,
S novamente, definir como 22. E vou sair do esboço, ele vai marcar, eu venho até a superfície, defino e OK. Pronto. Ó, agora, grande parte do nosso modelo, quase 50% do nosso modelo está pronto. Certo? Agora, o que vamos fazer? Vamos desenhar essa parte aqui. E essa parte aqui ela é bem interessante e aqui tem alguns detalhes que para esse tipo de peça, né, pelo processo de fabricação dela, tem alguns detalhes, né, de acabamento, algumas coisas importantes que a gente precisa saber. Então vamos ao que interessa. Vamos modelar essa peça, mas antes de mais nada, aqui nas cotas não tem a distância, essa altura aqui, tem 43, né? Então a gente tem que desenhar um plano de 43, ou seja, o que eu estou falando é isso aqui, ó. A altura é 43, então a gente tem que fazer um plano aqui, desenhar o primeiro sketch, para depois continuar o nosso desenho. Vamos fazer isso então. A gente vem, vou clicar na superfície, um clique só, e venho geometria de referência. Vou clicar em plano, ele já criou aqui, e eu quero a 43 milímetros. 43 milímetros, certo? Da nossa superfície, e vou dar um OK. Bom, ao fazer isso, vou pegar a minha vista, vou definir a minha vista superior e vou desenhar os dois círculos. Qual círculo? Descendo aqui a gente consegue ver, ó, esse círculo aqui com um diâmetro aqui de 40 e um interno com diâmetro de 25. Então, voltando aqui na nossa peça, S, ó, já vou clicar no plano mesmo aqui, né? Eu confundi aqui, mas a gente vai desenhar no plano, então dou um clique no plano e já seleciono para desenhar no plano. Agora eu vou apertar S e vou desenhar nesse centro dois círculos. S novamente, e agora vamos definir, atribuir a cota, um de 40 e o outro de 25. Bom, ao fazer isso, vou sair do meu esboço. Ao sair do esboço, agora, o que falta eu fazer? Vou mostrar para vocês aqui na peça, né? Falta eu desenhar esse cone, essa linha aqui. Como que eu faço para desenhar, né, esse cone aqui? Bom, bem simples. Como que a gente vai fazer? Eu venho em recurso, né, base por loft, e agora eu vou selecionar duas dimensões. Vou fechar o loop, né, dar um OK, e esse aqui vou dar um OK. Ó, ele praticamente desenhou, só vou definir essa linha aqui o mais reto possível, porque se ela estiver muito para o lado, ela dá uma distorção. Então, deixa sempre o mais reto possível. E vou dar um OK. Bom, uma parte está pronta. Agora, eu venho aqui no ressalto por base loft e vou habilitar aqui o meu esboço. Agora, o que a gente precisa fazer? Nessa parte inferior, temos um detalhe aqui, que reparem esse 45 milímetros. Né? Esse 45 milímetros, a gente precisa que o furo aqui, ele não seja apenas reto, né?
o furo ele tem que acompanhar aqui a nossa geometria. Como que a gente faz para um furo acompanhar a geometria? Bom, então, primeiro, vou definir aqui com a nossa vista inferior, vou desenhar nesse plano um círculo S de 45 milímetros. E agora eu posso sair do meu esboço. O próximo passo é, vou definir um plano central, né, um plano que corte a peça no meio. Preste atenção agora, hein? E vou desenhar nesse plano. Então, seleciono ele. Ó, plano, vem sketch, linha. Bom, o que eu vou fazer agora? A gente pode desenhar a linha qualquer aqui. E aí eu vou Ctrl aqui e no círculo, né, até a superfície. Dou um OK. Mesma coisa para esse ponto aqui, que ele vai fechar no seu esboço, tá? E agora vou sair do meu esboço. Como que a gente vai realizar esse furo agora? Eu venho em recurso, agora aqui corte, né, por loft guiado. Novamente, o que eu quero? Eu quero esse círculo, confirmo, quero esse círculo e a nossa curva guia, a nossa reta que a gente criou, que é essa reta. Bom, ao fazer isso, eu vou dar um OK. Simplesmente agora ele fez o furo. Ah, Alan, como que eu sei que o furo está certo? Vou definir, colocar uma vista isométrica e vou fazer um corte na nossa peça. Agora, só mudando a vista, repara agora que esse furo ele acompanhou, né, a nossa linha que a gente criou. Se a gente observar aqui no nosso desenho, está bem parecido, né, ou tem que estar igual, né? Bom, o que a gente acabou de fazer foi essa parte da nossa peça. Agora a gente tem praticamente 70% do nosso modelo pronto. Vamos observar a peça aqui. Então a gente tem essa parte toda, esse cone, e agora vamos desenhar esse reforço. Então, para desenhar o reforço, ainda vamos olhar para esse sketch aqui, ó. Essa linha aqui que a gente tem que olhar para essa dimensão e simplesmente isso, né? Então, como que a gente faz? Eu venho aqui, posso desabilitar essa vista. Para desabilitar, é só dar um clique aqui nessa caixinha. E agora, ainda nesse plano que a gente criou, nesse plano, vamos em Sketch, linha. Em qualquer lugar daqui dessa superfície, eu vou clicar e aqui em qualquer lugar eu vou soltar a minha linha e vou fazer assim. Vocês vão desenhar dessa forma, tá? A distância do centro, essa distância de 50 é do centro até a linha, então é 50, S, e vou definir a nossa dimensão desse por 50. Agora tem um ângulo 40 graus, então vou atribuir o ângulo 40 graus e agora definir aqui como 1 milímetro, tá? Por quê? Vocês vão entender agora o porquê que eu não coloquei esse ponto fechando exatamente aqui em cima.
Ok? Então vou confirmar aqui e agora eu venho nesse recurso aqui, né, que ele vai criar a nossa peça conforme a espessura de, vamos ver, a espessura é 8 milímetros, né? Então vamos dar um OK e ele fez a nossa peça. Bom, repara que eu não fechei essa ponta aqui com essa face, porque como é um processo de fabricação que ele é por fundição, a sua superfície ela é bem rugosa. Então depois do processo de fabricação tem que dar um acabamento nessa superfície. Então é sempre bom você deixar um espaço aqui, né, porque devido a esse acabamento aqui, se você não tiver um espaço, ele pode acabar danificando sua fixação aqui, o seu reforço, né? Então fique atento a isso aí. Bom, agora a próxima parte do nosso modelo vai ser desenhar essa peça aqui. Então vamos começar desenhando esse sketch, depois esses dois e por último essa parte aqui, certo? Uma vista lateral aqui a gente tem as dimensões. Como vamos fazer isso aí? Então a gente vai voltar aqui no nosso modelo. Vou selecionar essa vista. Aqui eu vou converter a entidade. Primeiro tem que estar no sketch. Vou converter essa entidade. Pronto, tem o círculo. E agora eu quero mostrar um detalhe para vocês. Vou desenhar essa linha S, vou definir com 150, 115. Por que 115? Vamos olhar aqui no desenho, né? Do centro, aqui do centro, desse centro aqui até o final tem 115, tá? Então a linha de centro já foi definida. E agora eu queria mostrar para vocês esse recurso aqui de espelhar dinamicamente. Bem provável que no de vocês não deve estar habilitado essa caixa. Como que você faz para habilitar? Botão direito, customizar, e aí você vem aqui em comandos. Em comandos você vem em sketch. E aí tá aqui. Só basta você clicar e arrastar e soltar aqui na nossa barra, tá? Então tá. Como que usa ele? Eu vou clicar nessa linha de centro e vou clicar no comando dinâmico. Agora eu venho na nossa linha e vou desenhar uma linha aqui. Bom, ao desenhar uma linha, ele vai automaticamente copiar essa linha para o outro lado, viu? E aí eu já posso vir e fechar a minha linha. Então pronto, é bem rápido, né? Vocês viram que e dinâmico. Então isso otimiza muito o nosso tempo. E agora eu vou definir essa abertura aqui, que é 60 milímetros. Então, S, dimensão, 60 milímetros. E agora S novamente, ferramenta de trim, né? E vou cortar. Agora, recurso, ressalto por base extrudada.
Bom, ele está para baixo, eu vou inverter, e essa distância aí é de 20 milímetros. Então, 20 milímetros, e vou dar um OK. Bom, feito isso, agora a gente vai desenhar essa parte aqui, ó. Vou mostrar em vermelho essa parte aqui. Bom, para desenhar essa parte é bem tranquilo, tá? Como que a gente faz? Numa vista lateral, eu vou selecionar o plano que corta a peça no meio e vou desenhar nele esse ponto, vou subir até aqui, esse ponto, e vou fechar o sketch. Bom, fechou. Agora repara que se eu realizar um ressalto por base extrudado nesse retângulo, quando ele sair da minha tangente aqui, ele vai ficar com espaço faltando. Então, como que eu faço? Eu vou deletar esse comando de coincidente e vou arrastar um pouco essa parte para dentro, tá? Não tem problema, isso não vai alterar o seu modelo, não vai acontecer nada de errado, certo? Fiz isso e agora, por último, vou definir o raio aqui. Vamos ver qual é o raio. Raio 25. Então, um S, venho aqui em Fillet e já está aqui com 25, tá? 25. Dar um OK. Bom, feito isso, eu vou confirmar o meu comando, ressalto por base. Ele tem uma espessura de 20. Como que eu sei? Aqui, né, ele está mostrando a espessura de 20. Então, eu vou fazer 10 para um lado. Vou habilitar a caixinha aqui, direção 2, 10 para o outro lado. E vou dar um OK. Repara que ele transformou em um corpo só, né? E ele seguiu aqui agora esse cilindro. Vamos desenhar agora essa parte aqui, tá? E para desenhar essa parte, eu venho em recurso, corte, né, extrudado, e vou clicar na superfície. Bom, ao fazer isso, eu primeiramente vou desenhar uma linha de centro. Vou desenhar uma linha de centro para poder utilizar o comando de espelhar. Então aqui é o centro, tá? Já tem essa linha de centro. Vou agora selecionar essa opção, vou fazer uma reta qualquer e agora vou atribuir as dimensões. Bom, primeiro, ele fala que do centro aqui até, vamos ver aqui, ó, desse centro até essa face, 22 milímetros. Então vamos definir desse centro até essa face, 22 milímetros, que essa lateral tem 5 milímetros, então 5 milímetros, e ele tem um diâmetro de 6, né? Tem um raio aqui, desculpa, de 6. Vamos usar um raio de 6. Bom, e agora esse 26 aqui é o quê? Né? O 26 é a distância desse ponto até esse ponto. Como que a gente faz para atribuir uma dimensão assim? Se eu colocar uma dimensão normal e clicar aqui e aqui, ele pegou no centro. Eu não quero no centro, eu quero na extremidade. Como que eu faço?
eu venho em dimensão inteligente, com o Shift selecionado, pressionado, eu vou clicar nessa face e vou clicar nessa face e solto o Shift. Automaticamente ele já reconhece as duas tangentes, né? E vou definir como 26. 26. Pronto. Atribuo isso aqui, agora eu vou espelhar, né? Então eu quero espelhar tudo isso em relação à linha de centro. Vou dar um OK e vou sair do meu esboço. Ele automaticamente vai abrir a nossa corte extrudado, né? Por que ele abriu? Porque a gente já, antes de desenhar, foi em recurso, corte extrudado e clicou na face. Ele habilitou o nosso esboço e aí possibilitou que a gente trabalhasse e, ao sair do esboço, ele automaticamente abre o recurso. Por que a gente faz isso? Porque isso otimiza o nosso tempo. Tá? Simples. Então, aqui em direção, até a superfície, novamente, e dou um OK. Pronto. Agora, por último, esse raio aqui, que é o fillet, que é de raio 8. Então, um fillet aqui de raio 8. Mesma coisa para esse lado. Vou dar um OK. Agora, eu preciso fazer isso tudo para ambos os lados aqui? Não. Eu simplesmente posso vir em padrão, circular. E aí, o que eu quero fazer agora? Primeira direção vai ser essa. E o que eu quero? Copiar. Eu quero a 90 graus. Né? E eu quero copiar o quê? Eu quero copiar esse. Quero copiar esse recurso. E esse recurso. E na direção 2, né? Eu quero simétrico. Só selecionar a opção simétrica e ele já vai copiar para o outro lado. Vou dar um OK e aí a gente tem o nosso modelo finalizado, tá? Espero que vocês gostem. Aqui a gente abordou vários assuntos importantes, né, para um projeto. Um assunto importantíssimo é essa distância aqui, porque quando você tem um processo que ele é fundido, né, quando o processo é fundido, ele tem que ter um acabamento superficial depois do processo de fabricação. Então você já tem que estar imaginando isso no futuro, assim. E aí, para planificar essa superfície, a gente tem que deixar um espaço aqui, por exemplo, tá? Assim como outras coisas que eu falei aqui e mostrei alguns recursos e algumas formas, por exemplo, com S, né, de otimizar o seu tempo de projeto. Ok? Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir o canal, não deixem de se inscrever. Tá? Me segue no Instagram, porque lá no Instagram eu todo dia posto alguma coisa importante, tá? E pode agregar algum valor para você. E lá sempre eu estou dando notícias também. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.